Muito boa noite. Nós estamos iniciando o Jornal Palmeira News de hoje. Hoje é dia 23 de abril. O ano é 2021. Sexta-feira, aqui na cidade de Palmeira. No quadro Personalidades de hoje no Jornal Palmeira News, nós teremos Roberto Requião de Melo e Silva. Personalidade da política brasileira, foi deputado no Paraná, prefeito de Curitiba, governador do estado por 3 vezes e senador 2 vezes. É pai do deputado estadual do Paraná, Requião Filho. Nós damos seguimentos aos vídeos que apresentamos durante toda esta semana, encerrando personalidade de hoje, Roberto Requião. O senhor arriscaria um palpite sobre o resultado do segundo turno no Paraná? Eu tenho certeza absoluta que no Paraná a decência, a honestidade e a dignidade valem a pena. Vamos ganhar essa eleição. Eles tinham candidatos ao governo do estado, era o Rubens Bueno, aquele rapaz de Cambé, o Rauli e o próprio Maurício Frutti. Eu ganhei dos 3, contra a intenção dos donos do partido, e fui eleito governador. Maurício Frutti foi meu secretário de Estado, era meu amigo e sempre colaborou comigo. Se opunha às vezes, nada mais legítimo do que uma ambição pessoal, mas sempre jogou junto, quando não conseguiu fazer o que ele queria. Quanto menos miséria, mais avançamos e progredimos. Abri a Assembleia Legislativa com um discurso dizendo que eu seguiria a Carta de Puebla, a opção preferencial pelos pobres. Você botou luz e água para nós, e baixou o imposto, agora nós pobres. Os agricultores familiares, eu acho que foi o melhor governador do Paraná, porque ele criou o fundo de aval. E fiz um governo extremamente positivo para o estado do Paraná, tenho consciência absoluta disso. Trator solidário, tarifa de energia elétrica e de água na época da grande crise, 2007, 2008, 2009, mais baratos do Brasil. Acabei com a corrupção interna das empresas públicas. Eu assumi, a Copel estava dando um prejuízo de 340 milhões por ano. Não fiz mágica alguma, troquei a direção, pus um grupo de pessoas sérias e logo no segundo ano um bilhão de reais de lucro, com tarifa baixa. Terminei a usina do Fundão, que o Lerner tinha começado, e praticamente construí sozinho Mauá, aqui na região de Telêmaco-Borba. E com os recursos da Copel, a tarifa mais baixa do Brasil. Eu fui lá, bateu o sino, fui homenageado, o governador salvou a empresa, porque tinham ações da Copel na Bolsa de Nova York. Eu acho que a empresa pública de eletricidade, de água, devia ser 100% pública. É uma parceria da sociedade com o Estado através de uma empresa pública para ter qualidade e preços módicos. Não é uma mercadoria para ser colocada na Bolsa, render lucros fantásticos para as ações. Você sabe que o Brasil e a Estônia são os 2 únicos países do mundo que não cobram imposto de renda sobre dividendos de ações nas estatais e empresas de espécie alguma? O Brasil e a Estônia. Me chama que eu vou, Requião governador. Me chama que eu vou com toda a confiança. Essa música foi uma criação do Paulo Chaves, que, na minha opinião, um dos melhores jingles de campanha que o Paraná já produziu. Vale até hoje. Tem o Rical da Memória. Me chama que eu vou, Requião governador.
O dia que nós não tivéssemos o apoio do magistério, eu diria a vocês que o nosso governo teria fracassado e que todo o trabalho no processo eleitoral e na administração não teria valido a pena. Eu sou um cara muito emotivo, eu choro à toa. Eu falei na política de educação. Nós colocamos o Paraná em primeiro lugar no Brasil em qualidade da educação. E quando eu entrei no governo, eu não sou de conversar muito mole. Eu tive que jogar duro com os professores, porque o corporativismo é a versão coletiva do individualismo e do egoísmo. Eu tive que conter um pouco o corporativismo do magistério. Magistério superior, por exemplo. Tinham faculdades, o estado do Paraná é o que tinha mais faculdades públicas no país, que pagavam para um professor de determinada matéria R$5.000, outra faculdade pagava 17. Eu equalizei aquilo tudo. Tinham transformado as faculdades em fundações. A fundação fazia um dissídio coletivo de salarial. O advogado do sindicato era professor da faculdade, o juiz era professor da faculdade, o Ministério Público era professor da faculdade, o representante do Ministério Público. Condenava o Estado a aceitar aquele jogo maluco. Eu disse, eu vou botar tudo isso em ordem. Acabei com as fundações, transformei em autarquias que precisavam de lei para mexer no salário, criar cargos e tudo isso. E eles resolveram fazer uma guerra contra mim. Eles montaram uma associação de reitores no Paraná para acionar o Requião, vamos acabar com o Requião. Você sabe que esse pessoal foi o que mais me aborreceu no Estado? Não por oposição a mim, porque em determinado momento eles viram que o jogo do Estado era sério, era necessário, e ao invés de me hostilizar, eles me enchiam o saco de tanto almoço e jantar de homenagem que eles me fizeram, trabalhamos juntos. Criei a formação continuada dos professores do magistério básico. O professor ficava 1 ano numa faculdade, 2 anos fora, diminuição da carga horária, reciclando o seu conhecimento, porque ele não é uma máquina para repetir o que aprendeu lá atrás. E melhorei os salários de uma forma decente. E no fim, os meus adversários, porque eram adversários do Álvaro, que me antecedeu, era do meu partido, se transformaram e são hoje meus principais aliados politicamente no Paraná, porque nós conseguimos trabalhar junto, sem concessão corporativa. Com isso, nós vamos estar permitindo um enriquecimento muito grande, né? O nosso professor, o nosso aluno, ele tem o direito de conhecer aquilo que está sendo produzido na sala de aula do seu colega do Maranhão. Em primeiro lugar, quero deixar clara a satisfação que eu tive ao ver o cuidado que a diretora e os professores têm em relação a essa escola. Grandes investimentos no interior, construí 42 ou 43 hospitais, 13 novos, os outros ampliei brutalmente, transformando postinhos em grandes hospitais, recuperação da Copel, congelamento das tarifas da Sanepar, luz fraterna, panela cheia, programa do trator, programa de calcário, programas que beneficiaram a população mais pobre, as pequenas e médias empresas, sem esquecer também das grandes propriedades. A irrigação noturna foi para a agricultura inteira. E eu financiava a estrutura com juros de 1% ao mês? Não, ao ano. Só para ter o registro do que se estava fazendo no Paraná. Porque o importante na agricultura, mais do que adubos e agrotóxicos, é água. Se não tiver água, não funciona. Nós somos um estado de agricultores. Precisamos da tecnologia de ponta. Mas nada existe de mais estratégico em nenhum país do planeta do que a produção de alimentos. Essa é a nossa Eu fui vocação considerado, social, do ponto de vista da terra agora. da proteção do meio ambiente e do reflorestamento, um dos melhores governadores do mundo. Eu fui receber esse título e essas homenagens na Alemanha. Participei em congresso em Havana, participei em congresso na França, na Inglaterra, na Itália. É o normal para um governo que vai indo bem a sucessão dos convites. Tivemos parceria com a Holanda, porque antes de mexer no porto eu fui
a Rotterdam, conhecer aquele porto público de Rotterdam, como é que eles operavam, tipos de guindastes e tal. Então nós modernizamos o Porto de Paranaguá através disso. Agora, vocês até hoje criticam a mim falando do Porto de Paranaguá. É o que está entalado na garganta da canalha exploradora do Estado em favor próprio. Porto moderníssimo, a partir das suas instalações, o que tem sido feito aqui demonstra competência de gestão, demonstra decisão estratégica e decisão política em relação aos investimentos que aqui são feitos. Tirei o Porto de Paranaguá da mão dos grandes exportadores de mercadoria. Para você ter ideia, a rejeição de produtos exportados por Paranaguá no mundo está atingindo uma escala monumental. Esses caras jogavam areia na soja e, para disfarçar a areia, eles jogavam urina de vaca. A urina dava, num teste de laboratório, o aspecto do conteúdo proteico. E, na ponta final, o pessoal rejeitava. Eu fiz um policiamento disso. Daí surgiu na Assembleia Legislativa, de iniciativa do Velter, o deputado, a proibição dos transgênicos. A Assembleia votou, eu sancionei e apliquei. Eles ficaram simplesmente furiosos. O Porto de Paranaguá teve um surto de crescimento simplesmente extraordinário. Nós acabamos com as filas de caminhão, porque passamos por computador a agendar a chegada dos caminhões. Então o sujeito sabia quando é que ele tinha que sair o caminhão da sua propriedade, porque ele chegaria em Paranaguá e tinha espaço certo. Acabei com o monopólio dos grandes grupos exportadores sobre os silos, para que os pequenos pudessem exportar também. A minha administração do Porto, que foi comandada pelo meu irmão Eduardo Requião, foi fabulosa e construiu um movimento de ódio dessas forças econômicas que dominavam o Porto e o Estado. Eu transformei o Porto Graneleiro num porto de carga múltipla. E é um porto maravilhoso. Agora, quando eu saí, já venderam terminais, criaram terminais de container, que era americano, agora é chinês. A China comprou, sem que nenhum paranaense saiba o que acontece lá, porque a imprensa não cobra. A imprensa acabou se acomodando. Quando eu assumi no primeiro mandato, meu secretário de comunicação foi no meu gabinete um dia e disse: tem um recado aqui do pessoal, se você não der o que o Lerner dava para eles, vão bater em você de manhã, de tarde e de noite. Eu chamei o companheiro da Casa Civil e mandei tirar do orçamento do Estado o dinheiro para a imprensa privada. E passei a me comunicar pela TV educativa. E só utilizei a imprensa privada quando eram campanhas de interesse público, uma vacinação, um troço aqui. Então eu deixei eles sem dinheiro. E eu não queria excluir ninguém. Eu não queria ser chantageado pela imprensa. E a imprensa brasileira está acostumada a viver à custa do Estado. Ela bate e se submete aos seus financiadores, que são o quê? Grandes empresas multinacionais e o setor financeiro, o setor bancário. Então é esse o problema básico. Este é o genérico. Tem exceções. Eu fui eleito para governar o Paraná, para o povo paranaense. Eu não fui eleito pelo Bradesco, não fui eleito pelo Itaú, nem pelas concessionárias de pedágio. Então nós vamos entrar com essas ações. E eu vou pedir o equilíbrio econômico-financeiro dessas tarifas, que é o que eles fazem contra o Estado quando acham que precisa aumentar. Eu vou mostrar que estão ganhando demais, vou baixar essa tarifa. Eu não consegui derrubar o pedágio, porque o Ministério Público Federal deu parecer contra o Estado e contra a minha posição de reduzir tarifa em todas as 30 ou 40 ações que eu entrei. Hoje eles estão aí dizendo que é um trambique, que o Richard tinha que ser preso, mas eles apoiaram a patifaria do começo ao fim em todos os pareceres que deram, com uma exceção. Aquele promotor federal, Celso III, que estava em Cascavel, uma época conseguiu dar uma derrubada, mas o juiz logo depois retornou. A estrada de Santa Catarina tinha sido começada pelo Álvaro. Eu conversei com o empreiteiro, não gostei muito da forma que tinha sido feita a concorrência e acordei com ele um desconto de 10% no preço inicial e toquei a estrada. Junto com o Kleinobing, fizemos um financiamento federal até Florianópolis. 376, rodovia federal que liga o Paraná a Santa Catarina. Era conhecida como Corredor da Morte. Requião resolveu essa situação, desatou o nó e duplicou a rodovia. Foi uma estrada maravilhosa. Tentei botar o nome do pai do Heinz Herwig, que tinha morrido num acidente,
mas como a estrada era federal, embora construída pelo Paraná, o Congresso Nacional botou o nome do Mário Covas. E eu, com a aprovação da Assembleia Legislativa, chamei de Heinz Erwin Estrada. E eu acho que do ponto de vista popular, de geração de emprego, na crise de 2007, 2008, 2009, eu diminuí o imposto de bens de consumo salário. O que é bem de consumo salário? É aquilo que o sujeito compra com o salário que tem para manter a sua casa, que é indispensável. Primeiro 95 mil itens, depois 105 mil itens. Fiz por decreto isso, num acordo com os supermercados. Eu vou baixar, mas quero ver a redução do preço na ponta para o consumidor. Se vocês não reduzirem o preço, eu suspendo a redução do imposto. Eles cumpriram um acordo, nós reduzimos o custo e com água congelada, luz congelada, programas de habitação, nós fizemos um belíssimo governo. Eu tenho um orgulho danado do período que fui governador. Nosso museu não é um acervo parado no tempo. É um acervo que todo dia se renova. O museu foi bolado pelo Niemeyer, não tinha esse nome. Aquilo lá nunca foi um olho, era uma estilização de um pinheiro que o Niemeyer tinha feito. E foi uma iniciativa do Lerner, mas estava meio desestruturado. Uma iniciativa bacana do Lerner. E a Maristela deu vida ao museu, fez ele funcionar. Fez contato com exposições possíveis e sérias do mundo inteiro. Porque o Museu Niemeyer não é para promover a tecnologia autóctone da cidade, local. É para trazer coisas importantes do mundo para influenciar a arte e a criatividade local. E daí sim você pode fazer exposições locais, que não é por falta de qualidade que elas não desistirão, mas a ideia é abrir as portas do planeta para a cidade e para o estado. Ninguém entra nesse museu e sai como ele entrou, tanto para um artista, tanto para um visitante. Você sabe o que tudo isso significa? Que mesmo com todo o sucesso que obtivemos e as conquistas que alcançamos, ainda teremos um longo caminho e muito trabalho pela frente. A partir de agora, a TV Paraná Educativa passa a transmitir ao vivo direto do Museu Oscar Niemeyer, Escola de Governo. Governador Requião, com a sua licença e com a sua permissão... Toda terça-feira eu reunia o primeiro escalão, o segundo e o terceiro escalão, o pessoal que administrava o Estado, para a Escola de Governo no Teatro do Museu Oscar Niemeyer, para que todas as secretarias soubessem o que as outras estavam fazendo, que a gente explicasse a política de governo para dar uma unidade de condução para o processo todo. E convidava sempre todos os deputados. Eles só apareciam quando tinha algum programa que ia liberar recursos para as prefeituras. Daí eles entravam lá e diziam, nós estamos juntos aqui. Nunca se interessaram profundamente pela administração. E eu esperava que daquelas reuniões saíssem o meu sucessor. Mas não havia interesse, cada um pensando no seu futuro pessoal, na sua eleiçãozinha. A ideia básica era dar transparência absoluta ao governo. Aí um dia eu resolvi dizer que eu ia sortear um ônibus que seria enviado para um município que ganhasse na mão do deputado que fosse sorteado, ele podia escolher. Eu tinha ganhado numa empresa uma miniatura de ônibus de Curitiba, de articulado. Eu fui lá, fiz o sorteio, mas estava cheio de deputados. Aí entreguei o ônibus para ele. Era uma miniatura. Foi o único dia que encheu de deputado aquilo lá. Inaugurada pelo governador Roberto Requião. Com uma potência de 10 kW, está operando na frequência de 108 MHz. A rádio vai dar ênfase à educação e cultura. A TV Educativa passou a servir a política do Estado. Ela foi criativa, teve programas próprios. Era o Paraná pensando o Brasil também, mostrando o que a gente estava fazendo para o país inteiro. E abri um espaço para retransmitir a Telesur, que não conseguia entrar na América do Sul. Nós tínhamos um satélite, o Brasilsat, e eu joguei a imagem da TV Educativa no Brasil inteiro. Vendi o Paraná e vendi as políticas do Paraná e abri o espaço para a discussão do Brasil.
Saí do governo, eles fizeram um acordo com o PSDB, com a Televisão Cultura de São Paulo, e passaram a reproduzir aqueles programas que numa época foram muito bons, que a televisão, eu não sei como ela está, porque eu não tive por que ligar essa televisão nenhuma vez mais. O Brasil é gigante e o desafio de vacinar os brasileiros também. Um desafio que vai além da saúde. É uma questão humana e econômica, pois muita gente depende disso. Ninguém pode ficar para trás. Mas com a união de todas as nossas forças, as vacinas aprovadas pela Anvisa já estão sendo distribuídas em todo o Brasil. A vacina vai devolver para a Mariana a confiança para ela continuar salvando vidas. Para o seu Isaías, a sua roda de amigos. Para a dona Regina, o sorriso que iluminava a vizinhança. Para a Roseli, o carinho de seus alunos. A gente ainda precisa se proteger enquanto a vacina não chega a todos. Juntos vamos cuidar uns dos outros. Somos um Brasil, somos uma só nação. Brasil imunizado, somos uma só nação. São 50 anos de dedicação à produção agrícola e um profundo respeito pela biodiversidade e o patrimônio ambiental. Num espaço natural que abriga mais de 500 espécies, o Viveiro Porto Amazonas atua na produção agrícola de qualidade, tendo como propósito tornar viável a obra paisagística de seus clientes. É referência regional pela qualidade de suas plantas, excelente desempenho, diversidade de espécies e respeito à natureza. Viveiro Porto Amazonas, Estrada da Nova Restinga, quilômetro 5. Fone 429-9122-1661. Aliando credibilidade e precisão dos resultados, o Correia e Moraes é o laboratório tradicional de Palmeira e região. A empresa, fundada há 45 anos, conta com ampla e moderna sede, situada no centro de Palmeira. Além de coleta no laboratório, atua em outros locais e também realiza coleta em domicílio, otimizando seu serviço e dando fácil acesso a todos. Formada por profissionais especialistas, graduados em análises clínicas e também acreditada pelo Sistema Nacional de Laboratórios Clínicos da América Latina, a equipe é uma das mais completas e eficientes da região, trabalhando sempre com um foco claro, qualidade e confiança. Laboratório Correia e Moraes, Rua Coronel Otônio Ferreira Maciel, número 185, fone 3252-1439, Palmeira, Paraná. Sabe como você pode ajudar a superar esse momento desafiador? Escolhendo o mercado mais próximo de você, comprando frutas e verduras dos produtores da cidade, pedindo entregas de restaurantes e farmácias locais. Quando o seu dinheiro circula na economia local, ajuda a desenvolver toda a sua região. Participe do movimento Eu Coopero com a Economia Local. Vamos juntos contribuir com quem é daqui. Olá, estou aqui para fazer o convite a você que ainda não veio conhecer a nossa linda agência. Aqui nós temos o atendimento expresso, onde nós temos as meninas que fazem o atendimento rápido. Nós temos o atendimento agro, aqui do lado, atendemos todos os agricultores. Temos o atendimento pessoa física e no piso superior eu vou levar vocês para conhecer um pouquinho mais. Guichês do caixa também, que fazemos atendimento à pessoa física aqui. Temos uma sala de reunião para nós reunirmos com os associados, com os empresários também. E aqui nós temos o espaço do atendimento às empresas. Temos um espaço especial para fazermos reuniões e treinamentos. Vem tomar um café conosco e conhecer um pouquinho mais do que o Sicredi tem a oferecer, a nossa lista de produtos e serviços e conhecer um pouquinho mais o que é ser cooperativa. É hora de dar uma volta na nossa boutique de carnes. Afinal, o fim de semana está chegando. Carnes suculentas, fresquinhas, ótimos preços. Você encontra só aqui no Palmeira Supermercados. Confira nossas ofertas. Contrafilé R$ 29,90.
Meio da asa de frango, R$ 18,90. Costelinha suína com pele, R$ 20,90. Coxa e sobrecoxa, R$ 8,99. Paleta suína com pele e com osso, R$ 14,90. Pernil suíno com pele, R$ 16,90. Repito, contrafilé, R$ 29,90. Meio da asa de frango, R$ 18,90. Costelinha suína com pele, R$ 20,90. Coxa e sobrecoxa, R$ 8,99. Paleta suína com pele e com osso, R$ 14,90. E o pernil suíno com pele, R$ 16,90. Venha, Palmeiras Supermercados, Boutique de Carnes, ofertas. Você sabe, faça suas compras pelo nosso site palmeirasupermercados.com.br ou ligue 99107-7397. Como governador, eu senti a necessidade de uma representação forte do Paraná. E eu tenho certeza de que, se a população do Paraná me mandar ao Senado da República, eu vou acordar o Senado, vou dar uma sacudida no Congresso Nacional. Eu fui um dos senadores mais votados do Brasil. O primeiro ou o segundo. Eu fiz 73% dos votos válidos. Mas eu cumpri a minha missão no Senado. Eu fui lá para sacudir o Senado da República, defender os interesses do Paraná e do Brasil. Eu marquei minha posição em todas as ocasiões. Eu prometi ao Paraná que não me dobrava, que não capitulava, que não cedia e que mostraria em Brasília como nós, paranaenses, queremos ver a política nacional. Fui o relator da CPI dos precatórios. A denúncia foi feita hoje pelo senador Roberto Requião. O documento foi encontrado numa agência de turismo que prestava serviços ao Banco Vetor. A CPI do precatório foi muito interessante. Eu consegui condenar os banqueiros e as financeiras na comissão mista do Senado e da Câmara. Mas daí a condenação tinha que ser aprovada pelo Senado, pelo plenário. O Fernando Henrique ligou de senador para senador dizendo que aquela condenação ia anarquizar o sistema financeiro nacional, e no plenário o único voto pela condenação, eu que tinha ganhado com maioria ampla na comissão, foi o meu. Os bancos mandaram no Congresso pela mão do Fernando Henrique Cardoso. Eu estava no Congresso Nacional, no Senado, e vi pela televisão a queda das torres. Foi, sem sombra de dúvida, um impacto brutal. A gente não acreditava no que estava acontecendo. Vi aquelas torres caindo. O mundo estremeceu com aquilo. Mas veja, nesse mesmo 11 de setembro, o Jaime Lerner estava tentando vender na Bolsa de Nova York a Copel. E os aviões do Bin Laden que derrubaram as torres impediram o leilão. Depois eu assumi o governo e não deixei vender mais. Nem o Beto Richa teve coragem de vender a Copel e a Copel Telecom. Os donos das ações querem que as ações deem lucro. Como é que se faz uma ação dar lucro? Sobe a tarifa e diminui o investimento. É uma canalice o que estão fazendo com as empresas do Paraná. E com o apoio total da grande imprensa. Você não vê um grito, um suspiro de oposição na imprensa televisiva, radiofônica e escrita do Paraná. Pela esquerda, pela direita e pelo centro, nós queremos a Venezuela no Pala Sul. O mundo velho dos impérios, das corporações transnacionais que trituram povos, países, sonhos e vidas, precisa ser contido sob pena de extinção da humanidade. Eurolat. Eu fui presidente nos últimos 2 anos do meu mandato do Parlamento Europeu Latino-Americano. Eram, se não me engano, 75 países com a América Latina, países de língua latina. E eu fiz
reuniões no mundo inteiro, nos países do Báltico, Estônia, Lituânia, Letônia, fiz na Itália, fiz em países latinos, fiz no Uruguai, em Buenos Aires, fiz em El Salvador, foi aliás o último congresso que eu fiz, e era um plenário montado para estabelecer relações entre a América Latina e a Europa. O honorável senador Roberto Requião, co-presidente do componente latino-americano da Eurolat. Eu consegui uma visão que eu não tinha antes disso tudo. Nos congressos, nas pessoas, a política alemã, a política da Grécia. Fiz seminários fantásticos na Grécia, na Eurolat, a Grécia e a Europa também. Acompanhei o desastre da Grécia. O que eu digo é que hoje eu estou muito mais experiente. Essa minha vivência na Eurolat, conversando com os principais economistas e dirigentes do mundo, foi fantástica. Hoje eu consigo ver que o liberalismo econômico faliu no mundo. E no Brasil nós aprendemos alguma coisa. Sem o SUS, o Bolsonaro teria conseguido matar já 600 mil pessoas, não 200 apenas. Então nós estamos aprendendo com as coisas, e eu aprendi nessa vivência toda. Então é o que eu digo a você. Eu posso não participar mais da política. Se essa base que me elegeu senador 2 vezes, governador 3 vezes, prefeito de Curitiba, achar que eu não devo. Mas eu tenho condição, vontade e experiência para ser muito melhor do que eu fui até agora. Se utiliza o artifício do impeachment constitucional para estabelecer um recalque de um governo que tem uma dificuldade enorme de subsistir por falta de apoio. O impeachment está inscrito na Constituição brasileira, mas ele depende de um crime de responsabilidade. E é evidente, senadores, que este crime de responsabilidade não ocorreu. E se ele tivesse ocorrido, teria ocorrido em 16 estados brasileiros, inclusive no estado do relator. É uma prática consolidada no Brasil, feita anteriormente por muitos presidentes da República. O que acontece é que a solução disso era a mudança da política econômica. Eu vejo que nós estamos num processo sem esperança. Qual é a alternativa do sucesso do impeachment? O meu amigo Michel Temer, vice-presidente da República, presidente do meu partido, assume a condução dos negócios da República, mas assume suportado por uma série de ideias que são as ideias vinculadas à utopia neoliberal. Canalha! 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 O impeachment é uma bandeira que pode mobilizar o Brasil hoje. Mas eu acho muito difícil haver o impeachment com esse Congresso Nacional venal e uma oposição minoritária. É a mesma coisa, o PT foi uma esperança para o Brasil e depois frustrou essa esperança em função da corrupção generalizada do Brasil, não era dele só. Claro que tinha petistas também envolvidos até o pescoço, mas era PMDB, PP, era generalizada, era endêmica no país. E foi aproveitada para derrotar o Lula e resolver o problema da corrupção? Não, você está vendo pelas compras do Exército agora de leite condensado, de chiclete, tudo superfaturado. Era para entregar o Brasil. O que aconteceu depois disso? Combate à corrupção? Não. Entrega do petróleo, estão tentando vender a Eletrobras, querem vender terra para estrangeiro praticamente sem limite. É uma canalice para incorporar o Brasil aos interesses geopolíticos dos Estados Unidos. E o Brasil é grande demais para isso. O Brasil tem que ter um projeto próprio de desenvolvimento, desvinculado dos projetos norte-americanos e também dos projetos chineses e russos. O Brasil tem que respeitar todos os países que brigam pelos seus interesses, mas nós temos que brigar pelo nosso interesse. E isso parece que acabou. Nós temos uma subserviência que é extremamente frustrante quando você vê o apoio de generais do Exército Brasileiro, que num movimento farsesco se propõe até a dizer que a Terra é plana. Se você for a favor, bem-vindo ao Brasil de Encantos Mil. Salve a seleção. Se você for oposição, você é um estrangeiro indesejável, passível de punição. Na minha opinião, a oposição hoje no Congresso Nacional
tem que trabalhar para a diminuição de danos. Tem 2 candidatos, aquele que assumir com oposição, de uma forma clara, responsável para ser cumprida, uma série de compromissos para diminuir os danos ao trabalhador, ao Brasil e à soberania, deve ter o apoio. Mas isso não significa uma aliança política. As oposições têm que montar uma frente que incorpore 80% da população. É impossível isso? O Lula saiu com 84% de apoio. A Dilma chegou a ter 87% de apoio. Pequena empresa, visão da soberania, defesa do trabalho. E eu não estou dizendo para voltar aos termos iniciais da legislação trabalhista e tudo mais. Ela foi sendo destruída ao longo do tempo. Eu fui advogado trabalhista há muito tempo, como eu disse a você durante essa nossa conversa. Eu sei as distorções disso que podiam ser consertadas. Ninguém quis melhorar isso. Eles queriam acabar com o direito dos trabalhadores a favor de um selvagem liberalismo econômico. É esse o problema do Brasil hoje, o liberalismo econômico, o domínio dos bancos. Você veja, a economia brasileira é dirigida pelo Banco Central, que regula a taxa de câmbio e os juros. E quem nomeia o Banco Central são os banqueiros. O Senado homologa e o presidente indica num acordo político. Assim foi nos últimos 30 anos. Todos os indicados do Lula eram de direita. Eu fui oposição firme ao programa econômico do governo do PT no Senado Federal, nos meus 2 mandatos. E consciente de que estava errado. A Meirelles, Joaquim Levy, Nelson Barbosa, são exatamente a mesma coisa que o Guedes. Eu comparo o Guedes aos ministros do PT, ao Rubinho Barrichello e ao Schumacher. Todos correm na mesma pista, mas o Schumacher corre mais rápido. O Guedes é o Schumacher, que quer destruir com mais velocidade. Senhoras e senhores senadores, brasileiros que nos acompanham pelo sistema de comunicação do Senado, encerra-se no dia 31 de janeiro o meu mandato de senador. Se fizesse uma retrospectiva do que foram estes 8 anos, não encontraria nada do que me arrependesse. Cumpri com honra, dedicação e brasilidade o mandato que os paranaenses me deram. Senador Requião, eu quero dizer que não é o estado do Paraná que perdeu, não foi o estado do Paraná. Quem perdeu foi o Brasil, de deixar de ter aqui uma das maiores figuras da política brasileira. É um estilo incisivo, como o senhor fala, que eu confesso talvez não tenha nenhum outro aqui que seja tão incisivo. O senhor não desiste e nem se recolhe, continua na luta. O Requião bravo, o Requião que fala grosso na tribuna, todo mundo conhece. Agora, o que poucas pessoas conhecem é a forma gentil, educada e carinhosa com que Vossa Excelência me tratou assim que eu cheguei aqui e trata os seus colegas de parlamento. Com muita garra, com muita disposição, com muita obstinação, defende as suas posições. E que eu tenho certeza que Vossa Excelência, qualquer que seja a circunstância, será sempre uma voz muito respeitada nesse país. Correia e Moraes Clínica Médica. Um novo conceito de saúde e bem-estar para a Palmeira. Fornecemos a melhor estrutura, conforto, tecnologia e consultórios bem equipados. Para bem atender nossos pacientes, contamos com as seguintes especialidades: clínico geral, fisioterapia, neurologia, ginecologia obstetrícia, pediatria, ortopedia, traumatologia, oftalmologia e urologia. Na área de cardiologia, o atendimento é feito pelo Dr. Jorge Luiz Fiani Bacila e a ultrassonografia morfológica feita pela doutora Ieda Caiuti. O diferencial da Correia e Moraes Clínica Médica está nas pessoas, em todos os campos de trabalho, colocando sempre a excelência do atendimento em primeiro lugar. Rua Coronel Otônio Ferreira Maciel, número 201.
Fone 3252-6093, Palmeira, Paraná. Silos do tamanho da sua safra. A Garmater tem os silos certos para conservar a sua safra, seja ela do tamanho que for. Trabalha com beneficiamento. Tem silos de altíssima qualidade para você, amigo. Venha para a Garmater. PR 151, quilômetro 386. Fones 42 999539444. 42 99800 8668. Fale com o Jean e agende a sua visita. Eu sou a Daniela Diadio, gerente do Sicredi aqui da agência de Vitimarsum, e eu estou aqui para convidar você que reside aqui em Vitimarsum e ainda não conhece os nossos serviços. O Sicredi está em Vitimarsum desde 2001. Nós temos todos os produtos e serviços oferecidos pelas demais instituições financeiras, desde um investimento, crédito rural, crédito comercial, seguros, consórcios, previdência, cartões, entre outros. Se você ainda não nos conhece, convido você a conhecer a nossa agência. Venha conversar conosco, nós temos hoje 9 colaboradores para lhe atender. Venha até a agência que nós vamos atendê-lo da melhor forma, identificando as suas necessidades. Conheça o Sicredi Conecta, o aplicativo que junta pessoas para crescer. Quer ver? O aplicativo dá a chance de você vender ou comprar produtos localmente. Assim você fortalece o comércio local e ajuda no desenvolvimento da sua região. Uma vitrine de produtos e serviços para você fomentar ainda mais os seus negócios. Procurando uma oportunidade para o seu negócio? É só anunciar no aplicativo. Procurando produtos na sua região? Fique de olho nas ofertas e faça o melhor negócio. Baixe o Sicredi Conecta. Monjolo Imóveis, empresa genuinamente palmeirense, há 23 anos fazendo parte dos seus sonhos. Desde o início das suas atividades, tornou-se referência no mercado imobiliário, destacando-se pela ética, profissionalismo e qualidade na prestação de serviços. Também por sua política comercial e administrativa totalmente diferenciada do mercado imobiliário local, garantindo assim credibilidade e comodidade aos proprietários de imóveis. A Monjolo Imóveis está na Rua Coronel Macedo, 146 Centro. Fone 3252-6089, Palmeira, Paraná. Eu era muito magro, daí resolvi fazer halteres e pratiquei halteres por alguns anos, dei uma melhorada na estrutura muscular do corpo e hoje com 80 anos, como se vê, estou relativamente bem. Eu não sou um velhinho, eu ainda tenho mais uns 30 anos de vida útil. Depois disso eu me aposento e vou descansar. O caso Ferreirinha vai dar cadeia para muita gente. A história de Ferreirinha foi uma denúncia e procuraram esse sujeito, ele contou aquela história toda, foi para a televisão, nunca mais ouvi falar e nunca conheci pessoalmente essa figura. O presidente mostrou ao governador um vidro com mamona. Não é grande produtor de mamona? É mamona. Falar mamona é uma bobagem. Eu entrei junto com o Conder Comparato, com uma ação contra os primeiros leilões da Petrobras do Lula e fui conversar com ele. Daí o meu amigo Lula me disse: Requião, você não entendeu, o petróleo está acabando no mundo, agora nós vamos viver do biocombustível, não tem sentido mais ficar guardando esse petróleo, tinha que vender isso rapidamente e tudo isso.
ele estava com um vidrinho de mamonas. Eu peguei a mamona e pus na boca. Me filmaram e fotografaram e disseram que eu estava comendo mamona. Daí o Lula disse, eu não coma isso que tem veneno. A mamona, ela tem um veneno que chama-se ricina. A ricina é um veneno que não tem antídoto e que dizem que os russos põem na ponta de um guarda-chuva, uma pequena seringa, injetavam na perna de um espião num país qualquer de oposição a eles e esse sujeito não tinha como se salvar mais, não tem antídoto. Eu brincava com mamona, o Paraná foi o maior produtor de mamona do mundo. No Colégio Estadual do Paraná eu levava um canudinho de bambu e abria a cápsula da mamona e aquelas bolinhas eu punha dentro a soprar na orelha dos colegas que estavam sentados à frente. Então aquilo foi uma manipulação, a piada. O Requião, não sei porquê, fica feliz de aparecer. Eu sempre fui apaixonado pelo Exército Brasileiro. Eu queria servir ao Exército Brasileiro de qualquer maneira. Me alistei no CPOR e tal. Mas naquele entusiasmo eu encontrei na cavalaria, ao lado de alguns oficiais maravilhosos, uma coisa meio folgada por parte deles. Eu lembro até hoje que nós fazíamos acampamentos no Pinheirinho, naquela área que era do quartel-general, e de repente um grupo de alunos do CPOR, 6 ou 7, conversando numa roda, um capacete dá um pulo. Era um oficial que tinha dado um tiro de fuzil, podia ter matado a gente, de uma forma mais ou menos irresponsável. A partir daquilo nós começamos a contestar alguma coisa. Depois eu consegui fazer uma viagem de mochileiro para a Argentina e comprei um equipamento de montaria, um bridão argentino de aço, mas oco, era levíssimo, uma cabeçada bonita, e trouxe para usar no quartel. Mas houve um campeonato de equitação no Círculo Militar e eu vou assistir o campeonato. E um oficial do CPOR, superior a nós, de repente aparece montando o meu bridão sem que ele tivesse me pedido. Ele não era meu inimigo, até gostava dele, ainda gosto até hoje. Eu fiquei pé da vida. O que eu fiz? Voltei para o CPOR, meu armário estava arrombado, e já estava de volta lá, o bridão e aqueles equipamentos argentinos, cabeçada e tal. Troquei o cadeado. No dia seguinte fui assistir outra etapa do concurso de salto. Meu equipamento estava sendo usado. No terceiro dia eu não tive dúvida. Eu fui para o CPOR, meu armário estava lá, troquei o cadeado e cortei os pontos internos da cabeçada. De noite tinha sido arrombado o meu armário e eu vi o oficial saltando. De repente ele apoia na frente do obstáculo. Quando ele apoia, ele fica com a rédea na mão e o cavalo capota. Daí se estabeleceu um conflito. Tempos depois, numa reunião na casa do Tatal, nós estamos discutindo aquilo, a prepotência dos oficiais sem sentido, nós éramos apaixonados pelo Exército. Continuava o tal campeonato. Nós resolvemos pintar o cavalo que o oficial montava de zebra. Você não pode pintar o cavalo completamente, ele sua pela pelagem, ele morreria se estivesse bloqueado. Mas tinha a mãe do Tatal, estava pintando o portão com aquele zarcão vermelho. Nós pegamos uma latinha de zarcão, entramos no quartel e passamos umas tiras no cavalo do oficial. Virou uma zebra. Virou um inquérito, queriam nos expulsar. E daí nos acusaram na justiça militar de termos invadido o próprio militar. Piada. Nós éramos alunos do CPOR, podíamos entrar e sair no CPOR a hora que quiséssemos. Aquilo não prosperou. Então é essa a história. E cá entre nós. Posteriormente, a minha amizade com o oficial foi reatada. Ele é um bom sujeito. Ele deixou o exército, foi morar aqui numa praia de Santa Catarina e era um bom sujeito. Você entendeu o tipo de desentendimento? Nós estávamos putos da vida da forma com que éramos tratados, por alguns. Aquele tiro de fuzil num capacete de aço que foi furado no chão me deixou
numa situação de revolta muito grande. Demos o troco. Depois de quase 20 anos de interventores nomeados, a população de Curitiba, em novembro de 85, elegeu prefeito um advogado comprometido com as causas da grande maioria. As forças democráticas que apoiavam Roberto Requião de Melo e Silva vinham de uma longa caminhada. De um lado, o PMDB, única oposição legal admitida no período autoritário, tornara-se uma força real, somando muitas vitórias. Nosso PMDB tinha confiança do povo e mobilizava muita gente. Não havia essa mercantilização da política, os custos absurdos de televisão, de gravações, de mídia, equipes, marketólogos. A coisa era mais legítima. Tancredo morreu, a nossa responsabilidade aumenta. Vamos construir um Brasil justo, com uma administração transparente. Nós não temos medo de crítica, não. O PMDB, pelo seu estatuto inicial, é o partido das classes populares, das classes desligadas da decisão do grande capital. Eu outro dia procurei o estatuto e fui dar uma olhada. Tiraram isso? Não tem mais. Numa convenção dessas aí, Mandrake tiraram fora. Nosso partido pode retomar os caminhos do velho MDB, da credibilidade das políticas populares. É possível reorganizarmos o PMDB a partir de postura programática clara. Parar não paro. Esquecer não esqueço. Se caráter custa caro, pago o preço. Pago, embora seja raro, mas homem não tem avesso. E o peso da pedra eu comparo à força do arremesso. Um rio só se for claro. Correr sim, mas sem tropeço. Mas se tropeçar não paro, nem mereço. E que ninguém me dê amparo, nem me pergunte se padeço. Não sou nem serei avaro. Se caráter custa caro, pago o preço. Eu sou Roberto Requião. Peço licença para entrar em sua casa e falar 2 ou 3 palavras sobre a Curitiba que desejo construir com você. A Curitiba construída com a inteligência, a criatividade e o trabalho de todos nós. Uma mensagem para mim é continuar o caminho que eu sempre tracei na minha conduta de participação social. Eu deixei de ser advogado, deixei de ser empresário, deixei de ser comerciante para me dedicar à política com vistas à mudança social. Já disse a vocês que eu tenho mais 30 anos de vida útil. Depois vou me aposentar e gozar a velhice na vida que me restar. Quero dar uma contribuição pesada com a minha vivência e a minha experiência ao meu estado e ao Brasil. E nós estamos encerrando o Jornal Palmeira News de hoje. Nosso quadro Personalidades de hoje foi Requião e os seus 80 anos. Foi uma homenagem para comemorar a passagem do aniversário desse paranaense que deixou aqui em nosso estado um grande legado político. A todos, boa noite.